Olá, você ligado no Empresas e Negócios, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos e a audiência. Nós estamos aguardando aí a presença do Dr. Rodrigo Santiago, né? O qual atendeu o nosso chamado aí, mas ele tem os afazeres da clínica ao qual ele atende, né? Então está dentro de uma previsão de chegada e acabou havendo um atraso, né? Nosso tema de hoje são as vacinas do Covid-19, Denise? Sim, na verdade, boa tarde, gente, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aproveite esse tempinho enquanto o doutor não chega. Vai compartilhando, vai passando adiante, porque o assunto hoje vai estar muito interessante e que estará com a gente aqui quem é de direito, né? Que vai dar a palavra quem é de direito. É um doutor pneumologista. Sobre Covid, sim. Na verdade, é o que está em voga, né? A vacina que foi liberada é emergencial até o momento, mas as nossas esperanças vão crescendo. A cada momento, cresce cada vez mais. É verdade, né? Porque era uma vacina que já está sendo esperada há muito tempo, foi muito falado já desde o ano passado, né? Muito se falou, será que vai, será que não vai, vai chegar, não vai? O governo puxa para cá, o Anvisa puxa para lá, o governo estadual puxa para cá, o governo federal puxa para lá, né? E parece que dessa vez, né? Graças a Deus, ontem tivemos essa boa notícia, né? Grata surpresa, na verdade, né? Foi um domingo especial, né? Um Foi. domingo. Olha, ontem para ficar completo mesmo só faltou macarronada e o frango. Eu já diria que faltou as batucadas de panela para comemorar, né? Mas Andam comemorando por muito pouco eu não e vou o nem que é entrar nessa polêmica, importante. né? Porque as pessoas, em vez, né, de ser grata, né? Logicamente, todos os políticos têm seus problemas, têm os seus erros, né? Não são perfeitos, mas no momento de uma coisa boa, gente, vamos, né? Dar o braço a torcer, né? Não custa nada, né, Denise? Não, claro que É, não. dar o Muito braço a pelo torcer. contrário, né? A gente tem que aplaudir, porque agora nós não estamos falando em política, em divisão partidária, nós estamos falando num todo, nós estamos falando num país. Então, assim, não importa quem é a direita, a esquerda, quem é, né? Não importa. São vidas, né? Vidas importam, né? Só as negras, não é as brancas, né? Até eu comentei, fiz um comentário que falando, que a primeira pessoa a receber a mulher negra, tá, e aí? Só os negros? Entendeu? Então, assim, eu achei meio que nada a ver, porque vidas importam, não importa se é negra, se é branca, se é indiana, não importa. Achei desnecessário falar a cor da pessoa, que todo mundo está O olhando que a ser pessoa é humano negra. precisa da vacina. Exatamente. Não é o negro, o branco, o vermelho, o amarelo, cor de abóbora. É o ser humano que precisa dessa vacina nesse momento, né? Para poder retomar a nossa vida, as nossas coisas, né? Vocês estão do outro lado aí nos vendo, né? Para nós também como negócio foi extremamente difícil, né? Porque alguns deixaram de comparecer na rádio como convidados, né? Alguns locutores não puderam vir em função da Covid-19, né? Sim. Pessoas que tinham pessoas de idade, pessoas com baixa imunidade, uma série de agravantes que culminou infelizmente, a impossibilidade da presença dessas pessoas na rádio. Sem contar, né, meus prejuízos. Diga, Denise. Não, eu ia falar assim, que as pessoas precisam parar um pouco nesse momento e deixar de tititi, né? Eu vi vários assuntos na internet, realmente é um assunto muito importante, que está mexendo com o nosso futuro. A partir do momento que a vacina chegar, só um minuto, por favor, que o nosso convidado chegou. Então, gente, vou fazer um breve intervalozinho aqui para acomodar nosso convidado. Fiquem ligados aí, empresa e negócio aí, especial Covid-19, vacinas.
doutor, obrigado pela presença, atendendo nosso chamado aí. E você sabe que nós estamos com várias assessores de imprensa, e olha que eu sou da área de saúde. Eu fui diretor de operadora de saúde, de plano de saúde, de duas operadoras, né? E mesmo nos hospitais, o qual eu dou consultorias clínicas, eu dou consultoria ainda, né? Fica à vontade, pode ser. E aí o pessoal falou, rapaz, tá cheio. Aí a doutora Jéssica lembrou, falou, doutor Rodrigo. Eu falei, doutora Jéssica, muito obrigado, me salvou. Nossa, você viu, né? O jeito, ó, 18 nem a pau. Sim, você fecha às 17, inclusive, né? E eu não consegui nem. Eu vou tentar até não ser muito profundo sim, nos dados. Sim. Não deu nem tempo de eu preparar muito mais. É mesmo porque nós temos que entender, né, que do outro lado, a maioria é leigo. Né? Sem contar que do outro lado a maioria é leigos, né? Que estão Mas vendo. agora Né? para todo mundo metido a querer saber tudo. Então, por isso chamamos alguém que entende. Gente, eu vou ser bem sincero, gente. Eu sou pneumologista, eu sempre faço algumas vacinas da minha área. Mas assim, para entender um pouco mais sobre essas vacinas, eu tive que estudar muito. Sim. Eu tenho 6 anos de medicina, fora mais 4 de residência. É engraçado ficar todo mundo questionando e querer saber ter botando mais, né? piteco e querer fazer conta. A conta que você faz na estatística não é a mesma conta que você usa na medicina, na saúde. Medicina é exata, né? Tem que ser exatamente no. Tem que chegar no ponto. Não, nem mais nem menos. Na verdade, é o contrário. A medicina não é exata. Não é exata. Né? Então, assim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não é exato assim. Você tem que ter você tem que ter um estudo para você chegar. A medicina tem sua precisão. Exatamente. Ela tem a sua precisão, porém tem a sua adequação e a sua aplicação. Né? Então não adianta querer começar agora o grupo de WhatsApp. É que virou muito política, né, na verdade. Muito. Na verdade, virou apenas política, né? Então, eu acho que o principal mote aqui tem que ser para o pessoal tomar as vacinas. Exatamente. Acho que essa é a ideia, né? Aí depois pensa se vai querer ou não, né? Primeiro toma. Essa é a ideia. Porque tem que pensar no outro, você não pode pensar só em você. A gente já podia abrir o microfone e já debater isso aí, porque eu acho que é muito importante. O pessoal está entrando. Esse microfone ele é unidirecional, só pode puxar ele mais para frente. Se o doutor quiser entrar nas redes, não sei como o doutor costuma fazer. Como eu falei, não deu muito tempo. Não tem problema. Até pegando algumas coisas aqui. Normalmente é assim, ó, como a gente faz pelo Face, pelo na Face rádio e pelo Instagram. O pessoal do Instagram já está ligado aqui. O pessoal já está ligado. Oi, gente, já, hein? E aí a gente vai compartilhando, o pessoal vai entrando. Ao vivo? Como que é? É ao vivo. Depois a gente disponibiliza o link nas redes e continua tendo. Bacana. Eu coloquei aqui nos meus stories, né? Legal. Mas colocando do link de vocês, entendeu? Por enquanto estamos com Sandra. Sandra, obrigada. Vera. Como tem poucas pessoas, eu vou mandar um beijo para cada uma, tá? Para Sandrinha, para Vera, minha cunhada, para Paulinha, minha sobrinha linda, para os filhinhos dela. Enfim, gente, vai compartilhando, porque o assunto aqui é muito importante, tá? O link que eu vou mandar. Você tem o WhatsApp do doutor, amor? Não. E é isso aí, gente. Já estamos aqui com a presença do doutor. Eu vou falar o primeiro e último nome, tá? Rodrigo Santiago. É muito bonito. Rodrigo Santiago, muito obrigado. Aqui ao vivo, aqui conosco agora na Infinity Play Rádio. Se quiser ver o som original e o áudio, somente no site aplicativos infinityplayradio.com, né? Estamos também ligados aqui no Facebook da Infinity Play e no Instagram, Infinity Play Rádio Oficial. É isso aí, gente. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença, hein? Eu que agradeço imensamente o convite. É um prazer poder estar aqui para explicar, orientar a população e toda a importância do mote do momento, né, da questão que todo mundo está falando das vacinas. É isso aí. Eu vou deixar com que o senhor se apresente, né? Porque as pessoas, né, gostam de saber um pouco do médico, quem é, o que ele faz, tem especialidade, e a gente deixa com que a pessoa se apresente. Fica à vontade, o microfone é seu. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Eu sou Rodrigo Santiago, vocês vão ver que eu tenho um sotaque caipira, apesar de já estar em São Paulo há um bom tempo, um paulistano caipira. Eu
sou de Barretos e fiz faculdade em Marília, na Unimar. E lá onde eu conheci a minha esposa, a gente tem as nossas filhas aqui em São Paulo. E aí eu formei em 2007 na Unimar, vim para São Paulo, fiz 2 anos de clínica médica na Santa Casa, 2 anos de pneumologia na Santa Casa. E hoje, desde então, na verdade, eu vim mais para a Zona Leste, né, para o Tatuapé, onde eu mais atuo. Então eu tenho título de especialista em pneumologia, trabalho com pneumologia antes, tudo, né? Asma, DPOC, que é o enfisema pulmonar, né? Fibrose pulmonar, tabagismo, pneumonia, etc. Mas desde 2020, muito Covid, né? Porque é onde mais É. atinge, né? Os pulmões. Aliás, né, o Covid ele foi agravar todas essas doenças que o doutor citou, né? Ela foi culminar justamente aliando do modo negativo para todos esses pacientes que já tinham esses males e já estavam em fase de tratamento, né, doutor? Digo mais, principalmente os que não tratavam, tá? A Ah, gente sim. foi vendo que, graças a Deus, com o tempo, o medo que a gente tinha dos asmáticos serem um baita grupo de risco, o tempo mostrou que não é bem assim, desde que estejam em tratamento e acompanhamento. Paciente asmático, e pessoal, é muito importante falar isso, tá? Tem muitas pessoas que falam, não, eu tive bronquite na infância, né? E aí acaba entrando na fase adulta, fica obeso, fica sedentário, fica mais velho. Eu acho que o cansaço é por conta dessas questões e não da asma que não tem cura. Pessoal, asma não tem cura, tem controle, tem como ter uma vida completamente normal, desde que trate direitinho. Sim. Temos atletas olímpicos, campeões mundiais asmáticos, só que eles tratam Só que eles corretamente. tratam. Então, o paciente asmático que trata corretamente, ele vai muito bem no Covid, muito bem. Já os que não tratam, vão mal. Vão mal. E eu vou um pouco mais além, né? Muita gente, né, até fala nessa questão do sedentarismo, né? E nas questões respiratórias, a gente alia isso à correlação com cardiorrespiratório, né? Compartilhei. Isso agrava demais, né? Forçando o próprio coração e ainda culminando outras doenças que agravam mais ainda, né? Porque o esforço que o pulmão tem que fazer para compensar, é isso mesmo, doutor? Não tenha dúvida. A gente fala que os pulmões trabalham muito em conjunto com o coração, né? É o que a gente chama da pequena circulação. Então, é importantíssimo, vou falar novamente de bombinha. Tem alguns mitos para a gente quebrar hoje, tá? Sim. E um deles é que Oba. bombinha mata, bombinha ataca coração, bombinha faz isso, faz aquilo outro. Vou dar nome aos bois, tá? Berotec, Aerolim, Salbutamol, isso não é tratamento. Isso é para tirar da crise. E hoje em dia a gente vê que para o asmático isso isolado não é bom. Tem que ser as medicações de É o paliativo controle. para a pessoa poder ter um médico, Não, e só médico, naquele momento. só naquele momento. E se você usa muitas vezes aquilo, você tende a piorar e tende a aumentar a chance de hospitalização e de mortalidade. Estudos já mostram isso. Então, por que eu estou falando isso? Uma pessoa que usa bombinha correta, adequada, e temos várias bombinhas, diferente da década de 90, hoje temos um leque de opções gigantescos para o paciente usar no melhor dispositivo, melhor medicação. Essas medicações de tratamento, seja para o DPOC, que é o enfisematoso que foi fumante, ou seja para o asmático, essa medicação tem que ser contínua, de controle, diária, e assim você protege sim o seu coração. Porque se você faz com que os seus pulmões, você não deixa seus pulmões trabalharem corretamente, você sobrecarrega o seu coração. Então é o contrário. A É, bombinha, quando vem indicada para o paciente que tem a necessidade de fazer uso, e aí não tem por que eu falar não, porque tem várias medicações, mas já adianto, pro asmático é a base de corticoide inalatório, e mais um mito para ser quebrado, o corticoide oral, aquele que vai na veia, realmente pode inchar, engordar, dar diabetes, principalmente quem usa demais. Corticoide inalatório, que é da bombinha que você aspira. aspira, ele não engorda, ele não incha, ele não dá diabetes, ele não dá glaucoma, não dá nada disso, tá bom? Não dá osteoporose, ele faz o tratamento, deixa o paciente bem controlado e aí ajuda o coração. Doutor, o senhor Muito falou nosso de bem. bombinha, e a gente vê muito criança, né, com a bombinha, né? Tinha bastante criança, né? Você, mãe, não pegue sua bombinha com seu filho, fica só na bombinha, não. Né? Ah, depois vai lá, compra outra, dá um jeitinho, pega mais uma receitinha, vai pegar outra. Não. Tratamento do começo ao fim. O doutor falou, tem asma um dia, trate ela constantemente. Né? Porque é uma deficiência pulmonar. Né? Exato. Às Ela vezes tem as que ser encarada pessoas. como uma deficiência pulmonar, não como Totalmente. mal momentâneo. Principalmente a asma, né? Tem alguns pacientes que sim têm um quadro de asma leve, mas sabe quem que vai falar isso? É o seu médico, é o seu pneumologista. Porque tá cheio de paciente asmático que tem uma má percepção do seu mau controle da asma.
Sabe por quê? Porque eles pensam que assim, não, quando eu era criança, eu ia direto para pronto-socorro, eu acordava de madrugada com falta de ar, e isso é descontrole. O que eu tenho hoje, eu não preciso fazer isso. Aí você pergunta, você consegue fazer esporte? Ah, não, eu canso. Mas é porque eu tô acima do peso. Você consegue. Aí tem aquelas pessoas que nem fazem esporte. Como você vai saber? Olha só, é uma pergunta até muito invasiva, mas é necessário. Sim, E na relação sexual? Como que sim, é? Você cansa, você não cansa? Porque ninguém sobe escada. Vai todo mundo de sim. elevador. Ninguém anda. Vai todo mundo de carro, de Andando de táxi. É bicicleta verdade. piorou. E aí todo mundo trabalhando que nem uns loucos, não dá tempo de fazer Sim. esporte, o que é errado. Então você tem que chegar em alguns pontos mais delicados até para saber como que é o fôlego. Então o paciente que em tese não tem crises para descompensar e ir para um pronto-socorro, ele pode também estar descompensado porque não tem um fôlego bom, não tem um fôlego normal. Nossa. Então, um asmático, pessoal, quem tem asma, você pode e deve fazer tudo o que você quiser. Você pode ser campeão olímpico se você quiser. Você pode ser campeão mundial se você quiser. Temos exemplos vários. Eu vou dar aqui, Tiane Medeiros, a nossa atual campeã dos 50 metros livres Nossa. da natação, ela é asmática. Poxa A vida. mulher mais rápida das águas, ela tem asma. O César Cielo tem asma, tá? É David verdade. Beckham Ele deu tem uma, ele asma. deu uma. É raro, inclusive, alguns esportistas não deveriam Falar até mais. falar mais sobre isso. Exato. E o doutor lembrou bem, o César Cielo deu uma entrevista numa TV e falou realmente do problema dele. Isso é importante, você esportista, você como esportista, quando fala isso para às vezes os esportistas são encarados por heróis, por aqueles que são admiradores. Então, quando você, esportista, fala para o seu público, não, eu realmente tenho um problema, ele se conscientiza daquele problema e fala do tratamento, ele está ajudando, está corroborando com toda a classe médica, com a parte assistencial, né, para poder trazer vida às pessoas que não têm uma vida agradável devido a toda essa deficiência. Exatamente. Né? E repito, olha só, a asma, pessoal, é uma deficiência totalmente reversível, desde que você trate direitinho. Não tem coisa mais gratificante do que tratar um asmático que nós médicos chamamos de virgem de tratamento, porque ele nunca tratou, né? Um asmático que tem queixas e que nunca tratou, quando chega no seu consultório, a gente entra com a medicação adequada, que a gente vai observar, escolher para ele, o paciente volta outra pessoa, Que né? maravilha. Então a gente tem sim que levar essa conscientização adiante, né? Se os atletas pudessem ajudar nisso, seria muito bacana. Infelizmente, acontece muito medo por conta de patrocínio, por conta do próprio clube contratar ou não, o que é uma Exatamente. besteira, porque um paciente asmático em tratamento, ele é tão bom quanto outras pessoas que não têm asma, porque está em Exatamente. tratamento. E aí, voltando no link do Covid, as pessoas que têm asma e tratam corretamente, elas não são grupos de risco. Os pacientes asmáticos que não tratam e que não se cuidam, elas são sim grupos de risco. Doutor, as consultas aumentaram por causa com medo do Covid? Sim, bastante. Na Estrondosamente. verdade, mantendo esse foco no asmático, foi interessante que o ano passado, a gente já está quase no final de janeiro, né, de 2021. Sim. Ano passado a gente teve muitos asmáticos procurando um pneumologista pela primeira vez por conta desse medo. Então, por um lado, foi bom, né, Sim. que muitos desses asmáticos não tratavam, não se cuidavam e foram procurar o pneumologista por medo de ser um grupo de risco, do que deve fazer, do que não deve. Muitos deles até para ficar afastado, né? E Sim. com o tempo, a gente foi vendo que realmente não é grupo de risco, desde que traz direitinho. E muitos deles, de repente, no momento de renovar um relatório de afastamento, falaram: não, pera lá, você está tratando, desde que você passou comigo. Como você está? Nossa, estou muito melhor, nunca estive tão bem. Então, a gente já viu por estudos que você não é grupo de risco, Sim. você está em tratamento. Vamos retomar a vida, desde que tome os cuidados com máscara, Sim. com lavagem das mãos, né? Isso tudo é muito importante. Então, Detalhe importante, vou cortar o senhor para pegar essa deixa. O nosso estúdio, bem como todas as dependências dos estúdios da Infinity Play Rádio, foi totalmente sanitizado por uma empresa chamada Realenza. Fernanda da Realenza, nossa patrocinadora, muito obrigado. Equipe fundamental, fez um trabalho excepcional, uma necessidade de amenizou logicamente o nível de bactérias que nós temos. Nós temos certificado, estamos controlando toda essa situação porque nós temos circulação de pessoas, nada como tivesse sanitizado. Tem perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Depois alguém vai fazer uma pergunta aqui, mas eu vou fazer uma minha. Por exemplo, na vacinação, quando ela for realmente liberada para o público, ela vai ter uma escala de prioridades, né? Por exemplo, pessoas que têm problemas pulmonares e tudo mais, como que vai ser feita esse controle para saber se a pessoa realmente é prioridade ou não?
Que até então vai ficar assim, eu sou prioridade, entendeu? Aquela Sim. coisa assim. É complexo demais isso, até porque, como eu estou falando, o asmático não deve ser considerado um paciente de grupo de risco, porque em tese ele tem que estar em tratamento. Então, no caso, ele estaria no lugar dele da fila pela própria idade. Agora, um paciente que tem DPOC, o que é DPOC? O que é DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa sopa de letrinhas mostra, a palavra já fala, né? Doença pulmonar, doença dos pulmões, crônica, porque são anos, décadas de cigarro. Que a pessoa precisa mesmo de Eu oxigênio. parei, Às vezes precisa, eu às vezes parei de não. fumar faz 20 anos, graças a Deus. Parabéns. Às vezes precisa de oxigênio, às vezes não, mas às vezes precisa, muitas vezes precisa de medicação inalatória. E obstrutivo, que obstrui os brônquios, fecha os brônquios, dá uma dificuldade respiratória, com falta de ar, com tosse e tudo mais. Então, o paciente que tem DPOC, geralmente a gente vai diagnosticar, infelizmente, em alguns casos mais graves, nem sempre a gente consegue pegar num quadro mais inicial, porque muitas vezes ele não procura o médico como deveria. E aí, essa pessoa, por exemplo, é um grupo de risco. Entendi. Mesmo em tratamento, ela é um grupo de risco. Agora, um asmático nem tanto. Então, eu estava vendo, sim, essa escala, pelo menos do governo de São Paulo. Pelo que eu entendi, a escala de prioridade está pela idade. Os grupos de risco acabam entrando É da depois idade mais alta para baixo? da Sim. mais alta para baixo. Os grupos de risco entram depois desses pacientes mais idosos. Entendi. Tá? Então, teve até ontem mesmo, a minha sogra perguntou, meu irmão, né, perguntando quanto a fazer a vacinação por conta de ser grupo de risco, mas a idade de vocês vai levar até antes do que do próprio grupo de risco da Entendi. doença. Tá? Então, só que é uma coisa muito nova. Então, a fundo eu não vou saber te falar corretamente, por exemplo, uma pessoa jovem que tem algum outro grupo de risco, até onde eu vi, o idoso está na frente. Entendi. Tá? Aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Por exemplo, crianças que tiveram bronquiolite. Existe algum tipo de prioridade no caso? Não, Ou porque é o uma vez seguinte, tratado já está... não, depende, aí que tá. A bronquiolite pode ser um quadro agudo, ponto final. Tá? Existem alguns outros quadros mais crônicos, mais graves, que não acho que é o E caso da pode ter sido pergunta. curado também. Pode, porque é um Existe quadro cura, agudo, né? existe. Por exemplo, é o que eu costumo falar assim, para facilitar bem o entendimento de diferenciar bronquite de asma. Eu tenho bronquite e tal. Uma pessoa que tem bronquite é it, inflamação, brônquios, né? Então, a inflamação no brônquio. Brônquio é o canudinho que leva o ar O que veio da oxigênio. traqueia, né, Uhum. para os nossos pulmões. Então, quando você tem um inchaço ali, um edema, uma inflamação, você tem essa inflamação brônquica, você tem essa bronquite. Uma quadro de bronquite aguda, uma bronquiolite aguda, que são as partes mais periféricas dos brônquios, pode ser aguda por um vírus, que seja por uma mudança climática, alguma coisa do tipo, e não necessariamente essa pessoa ser asmática. É o que eu costumo falar, mais ou menos para entender mais fácil. Uma pessoa que teve aí umas 3 a 5 crises de bronquite na vida, que teve um pouco de chiado de peito, até fez inalação e melhorou e nunca mais teve mais nada, essa pessoa não necessariamente é asmática. Agora, começa a pensar aquelas crianças, isso não é nenhuma nem duas, são várias, que teve uma infância inteira indo para pronto-socorro, tinha um inalador em casa, de tanto que precisava ficar fazendo inalação, que é algo recorrente, sei lá, uma vez por mês, pelo menos, está tendo que fazer inalação. Essa pessoa não tem uma bronquite aguda, gente. Isso é crônico, isso vem de longo tempo. Então, a gente tem que pensar na doença inflamatória crônica, que é a asma. E aí, esse paciente asmático merece o tratamento crônico, regular e o acompanhamento com o pneumologista. Agora, isso é muito complexo. Você tem que procurar um especialista. O pronto-socorro, eu já trabalhei em pronto-socorro, gente, é muito difícil. Então, você está vendo tudo de todas as doenças. Então, eu costumo falar que o colega que está no pronto-socorro trabalhando, se o paciente está vivo, maravilha. Campo de Deu guerra. certo. É um campo Deu de certo. guerra. Exato. Agora, não tem como ele fazer um tratamento crônico de uma pessoa que foi lá no pronto-socorro. É verdade. Então, tem que procurar um especialista. Uma criança, procurar um pneumopediatra que possa avaliar direitinho essa bronquiolite para falar, não, isso aqui foi agudo, resolvido. Ou não, você tem várias crises de bronquiolite, de bronquite aguda, então você é uma criança asmática, ele tem que tratar. Isso é muito importante definir. A bronquiolite em si não dá para falar que é grupo de risco. Com asmático, talvez sim. Okay. Mas lembrando, tá? Criança não é grupo de risco, graças Tem a Deus, pergunta para depois. Covid. Tá? Eu vou Glória dar. a A Deus. gente não vê, claro que existem, infelizmente, mas a gente não vê Mas uma não frequência. não é o foco, não né? é o foco de Graças a criança Deus. passar mal com Covid. Redes sociais, doutor. Tem que dar abraços aqui a Claro. Alessandra. Ale. Alessandra, da revista Economia e da revista Viajar S.A. Muito obrigado pela sua audiência. Show de bola, as publicações, e doutor. Qualidade máxima. Gisele Sacon. Gisele Ela Sacon, fez artista. pergunta. Obrigado, Gisele. Só que assim, nós temos qual a expectativa
para que todas as pessoas sejam vacinadas. Você acha que terá vacina suficiente para todos? É difícil falar É que acho que difícil, vai né? Eu ter, quero, falar que eu eu quero quero. que tenha. A gente também quer. Mas, gente, agora então vamos politizar uma coisa sem querer politizar Vamos, muito, tá? adoro. Eu tenho as minhas posições, não vem ao caso falar para quem que Sim. eu Sim. voto ou torço, Sim, etc. Eu torço pro Brasil. Então, agora é a hora da gente se unir e cobrar sim os nossos governantes. Perfeito. Seja o prefeito, o governador, o presidente, tá? Seja você eleitor dele ou não, para que realmente as coisas funcionem. Queremos Exatamente. a solução. Não pode ter vacina e não ter seringa. Não pode ter seringa e não ter vacina. Exatamente. A gente tem que entender sim que está no momento de ajustar toda De a união, logística né? e de ter para todo mundo. Mas a gente tem que saber de quem cobrar e parar de ficar fazendo o fla-flu político, que tá chato pra caramba. Né? Exatamente. A pessoa fica torcendo contra a vacina porque a vacina é do fulano X. Olha, Sim. Agora tava torcendo a favor da medicação porque a medicação é do fulano Y. É. Para, gente, vamos torcer para as pessoas, vamos torcer para Vamos a torcer vida. para dar tudo certo, para o É. Brasil voltar a funcionar normal. Aí depois começa a brigar por política de novo, gente. Vamos né? torcer. Aí tá todo mundo bem. Exatamente. Logicamente, que teve alguns políticos que foram mais inteligentes, mais ágeis, posso dizer assim, né? Não posso dizer, não vou deixar de falar. Eu não votei no Dória, né? Mas ele foi muito ágil e foi arriscado até, foi até ousado, né, doutor? Porque ele apostou. Ele foi para um negócio de pôquer. A vacina poderia não ter sido avalizada pela Anvisa, mas ele apostou alto. All in. All-in, ele apostou tudo. Foi all-in. Ele fez. Parabéns pela sua aposta. Aposta na ciência. Apostou na ciência, né? Uma coisa que é importante até falar lá no início, pessoal, lá no início da pandemia, em março, eu estou cuidando disso desde que começou aqui em São Paulo. Eu costumo falar que a Wuhan brasileira foi São Paulo, né? Foi o epicentro de tudo, né? Poxa, a gente tinha uma teoria muito linda da cloroquina, que poderia dar certo, porque toda teoria que explicava de atrapalhar o Exatamente. vírus na entrada da célula e tal, e a gente não tinha nada, a gente não tinha nada de estudo, a gente só tinha na Espanha, eu até arrepio de falar, pessoal, na Espanha, na França, na Itália, pessoas morrendo, né? Hospitais em colapso. Vamos tentar. Tentou-se em vários hospitais grandes, de Sim. porte, e com o tempo foram chegando estudos. Com o tempo a gente foi tendo a nossa percepção clínica, e com o tempo a gente foi vendo que, menos mal, que realmente 80% das pessoas não precisa de nada. 80% das pessoas ficam muito bem. Então, por que todo esse desespero por causa desse vírusinho? Por que fechou toda a economia? Porque todo mundo pega. Não é igual uma gripe que não é todo mundo que pega rápido. Não é igual uma pneumonia que é todo mundo que pega. Aquele resistente pega, mas chega em casa e leva para aquele fraco que não vai aguentar. Outro, exato. E a transmissibilidade era muito alta. Se você for ver, a letalidade é baixa. A letalidade é coisa de 1%, tá? Fora que tem muita gente que não testa. Sim. Só que o problema é todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Sim. Vai olhar, infelizmente, o desastre que está em Manaus. Aconteceu o que todos temíamos, porque todo mundo fica doente ao mesmo tempo. Não tem hospital, não tem sistema de saúde que aguente isso. E depois outra, né, doutor? Para saber se você vai ter reação ou não, você tem que pegar. Quem quer arriscar? Então, assim, né? lá no início, a gente pensava, vamos ver se dá certo. Poxa, já estamos em janeiro de 2021. Meu Deus, vai fazer um ano. Passou da hora de ver que algumas medicações não funcionam e parar de ficar brigando com isso. Infelizmente, temos sim colegas médicos que passam esse tipo de medicação no momento inadequado. Por exemplo, a azitromicina é um antibiótico. Tem que ser passado quando tem infecção bacteriana. Não tem que ser passado no primeiro dia que está com o vírus com sintomas virais. Tá? Sim. Não vai funcionar. Que queria ter uma resistência no organismo, cria resistência e na hora que realmente precisar, vai fazer o contrário. Aí você vai ver, tá usando o terceiro antibiótico porque o primeiro não fez efeito, porque fez um momento errado. O corticoide. Corticoide é uma droga que veio sim para dividir águas, divisor de águas, porém tem um momento certo e adequado para o seu uso. Exatamente. Não é para todo mundo sair tomando por qualquer dose em qualquer momento. Né? Agora, as outras, sabidamente, não funcionam. Ivermectina é muito bom para piolho e sarna. Não é bom para Covid. Ponto. É verdade. Né? O cloroquina, poxa, a cloroquina já deu para ver por vários estudos. Infelizmente, foi tudo politizado também. Sim. Até no meio científico, tinham estudos muito ruins falando a favor e muito ruins falando contra. E aí a gente teve que filtrar. A classe médica interessada teve que filtrar para falar, não funciona. Deu. E aí a gente tava falando de apostas, né? Teve gente que apostou nisso, aposta até hoje, e teve gente que apostou na ciência. Sim. Né? Infelizmente, com todos os
não vou falar marketing, todo mundo tem que fazer seu marketing, mas todas as suas piruetas que foram tentadas ser dadas. Sim. Mas, poxa, é vacina, a gente sabe que isso vai dar certo. Sabe o que eu acho, doutor? Que na ocasião ficou aquela briga assim, de que quem saísse na frente e conseguisse a vacina primeiro ia estar em vantagem em relação à política. A corrida do ouro, né? Exato, por Foi isso que deu exatamente. todo aquele trelelé lá, Sim. né? E não se preocuparam exatamente com o que precisava ser preocupado, E é É. muito triste que agora a gente tem que ficar quebrando as fake news, né? né? Ainda bem que alguns virou piada, né? O do jacaré já virou uma piada. O Brasil não é mais o país do futebol, né? O Brasil é o país Memes. dos memes. Dos memes. Exato. Como faz meme e rápido, né? Instantâneo. Rápido. Eu, É no segundo. Nossa, eu não sei Piscou, eu virou não sei como as meme. pessoas acham tanto tempo. Eu Nossa. não tenho tempo de fazer as Falando sobre publicações isso já. profissionais, rapaz. Acabou de acontecer, já tem me falando, gente, a pessoa vive disso. Não é Exatamente. possível. Então, assim, a gente tem que tentar levar, e é importante a gente dar risada. A gente está num momento muito Sim. difícil. Nossa, não fala. Vocês não imaginam tudo que eu tenho passado, mas a gente tem que dar risada. O brasileiro é uma pessoa feliz de natureza e tá rancorosa, tá raivosa, de Tá. todos os lados, tá? Qualquer Eu não tô coisa é falando que briga. é o governo atual, não. É Sim. de todos os lados, isso não é É. de hoje. Agora, temos que dar risada, digamos com uma certa responsabilidade. Vamos fazer Sim. meme do lado do bem, né? Porque Sim. não existe ódio do bem. Mas a gente pode fazer Não precisa fazer piadas do bem. humor negro, né? Vamos fazer umas É uma piadas do coisa bem, por mais exemplo. light, né? A vacina não mata, gente. A vacina não vai fazer você virar jacaré. A vacina não vai fazer você ficar doente. Para com isso. A gente Então tem vamos que fazer uma quebrar. piada. Vamos Olha, supor que alguns virem jacaré. Tem alguns que já têm essa já era propensão, entendeu? tendência esse jacaré. Então, às vezes, não foi nem a vacina, Já é o já era jacaré. tendência, Pega o que entendeu? é? É pozinho de Cobra, bruxa? jacaré, essas coisas. Pois é, então a gente tem que torcer realmente para que as pessoas parem com essa. Infelizmente já tinha a turma anti-vacina. Existia o Sim, grupo sim. Ainda tem anti-vacina. Ainda bastante, tem, doutor. né? E Infelizmente, agora a nas redes gente. sociais está tão Não, pesado, já pegando tinha pesado, né? um grupo anti-vacina, independente da política. Já existia esse pessoal, tá? Que eu vou falar, desculpa a Fica à expressão, é vontade. burro, é ignorante. Burro, é verdade. Vai escutar quem realmente estuda só isso. E Verdade. daqui a pouco eu vou Exatamente. falar em cima disso, pré-Covid, hein? Agora, a gente começar a politizar uma coisa, porque uma turma que é a favor de um político que fala mal da vacina, e toda essa turma vai, tudo de boiada, ser contra a vacina também. Aí começa a piorar, porque o grupo Sim. antivacina aumenta. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que tem sim segurança. Tá? Vamos falar da nossa que está aqui já na mão, já, a Coronavac? Sim. Né? Exatamente. A Coronavac. Ah, não, mas a gente queria uma porcentagem de eficácia muito maior. E Não tal. tem. Pessoal, é 50%. Vamos lá. Esse 50% quer dizer que 50% que tomar não vai nem evoluir com sintoma nenhum, não vai nem pegar. Sim. Ponto. Os outros 50% vão pegar sintomas leves. Não vão precisar de hospitalização. É o que a gente quer. Como muitos que já tiveram sintomas leves Exato. e nem foi Tá cheio visto. de gente que realmente viu que pegou e ficou tranquilo. Ah, se todo mundo fosse igual a essa pessoa, tava bom. Né? Eu sei que tem familiar que pegou leve e tem familiar que morreu. Não era todo mundo que queria que ficasse Sim. leve que nem essa pessoa que foi muito bem. Exatamente. Então pode ser que pegue sim, mas de uma forma leve ao ponto de nem precisar de médico, muito menos precisar de hospital e uma chance ínfima de morrer. É Sem isso o contar mais que importante. Sem contar que você quebra a cadeia, né? Porque se menos vai pegando, menos vai transmitindo. Quando vai ver, vai escassando. Por isso a gente precisa da vacinação coletiva. Você se Exatamente. vacinar, você não está só se Você protegendo. está protegendo mais de O 100 ao seu coletivo, redor. Tá exato. quebrando a cadeia Você vai Tá de quebrando. contaminação. E aí é o tal negócio, né? Vamos falar então de vacinas antes do Covid. Tínhamos doenças que estavam erradicadas já É. e que estão voltando. A gente não estava tendo que vacinar da febre amarela esse tempo atrás? Sarampo. Sarampo estava Sarampo, erradicado. Nossa, é mesmo, Tem que doutor? anos. vacinar de Eu fiquei novo. assombrado com o número de casos que subiram. É um absurdo. Eu vou te falar, isso infelizmente não é um movimento brasileiro, tá? No meu Instagram, se o pessoal quiser ver, tem bastante coisa ali para orientar. DR Rodrigo Santiago, tem até, eu estava assistindo a série do Dr. House, né? Do Sim. House. E tem um episódio que começa com uma mocinha, com a filhinha dela. Falou, não, ele falou, e as vacinas da criança? Ah, não, eu não vou vacinar, a gente não acredita em vacina. Eu assisti esse aí. Muito interessante. Eu assisti. Tem lá, ou seja, isso só serve para mostrar que tem também essa briga besta lá nos Estados Unidos. Aí o que acontece?
Isso transmite, as pessoas perdem as criancinhas. Vamos lembrar que a gente tinha de doenças graves, como pólio, Sim. Meningite, meningite. Hoje em dia não tem isso. Tem um quanta vídeo criança não muito bonito morreu? viralizado também, de uma moça que está numa cadeira, né, e fazendo entrevistas com pessoas que não acreditam em vacina. E mais uma vez eu me arrepio de falar isso. Aí ela dá uma passo para trás assim, passo não, né? Ela joga a cadeira de rodas para trás e fala, então, eu tô numa cadeira de rodas porque eu não recebi vacina. Sabe? Que a Então, mãe não acreditou na vacina, né? Porque por ela talvez ela tivesse Eu tomado, vou né? falar é um muito termo, amplo. Ai, eu É mas eu vou baixei. falar, muito doutor, um amplo. termo que eu vim insistido muito. Em todos os meus programas eu falo. Né? Empresa de negócio, todas as segundas-feiras, e eu vim falando. No nosso Brasil falta muito assistência social. O nível de assistência social é extremamente baixo. Né? Nossa, tem pessoas que podem ir hoje fazer uma consulta particular, mas muitos não vão no SUS. Ele só vai no SUS, no pronto-socorro, porque quando ele está grave. Né? Nosso nível de assistência social é quase zero. Então, de repente, se aquelas crianças que você leva na escola, você mãe, pai que leva na escola, leve ele no posto também para certificar todas as suas vacinas. É responsabilidade sua. E o governo deveria ser mais com pulso firme em cima também dessas questões. Quer dizer, um tempo atrás, fizeram aquela situação que, ó, se não tiver estudando, se tiver vacina, não vai receber o auxílio, A a bolsa, né? bolsa. Que Meu, absurdo, que né? Você absurdo. vê Quando que. Tem chega, que né? pagar Aham. um pai e uma mãe uma cesta básica para poder cuidar da saúde do seu filho. Infelizmente, a nossa falta de assistência social, hoje se fala muito, tal, não sei o quê, mas acabam não indo, né, por esse lado. Nós tínhamos meios de controlar melhor as situações, ser menos grave. Controlando as vacinas, no meu tempo, nossa, tinha que ter as vacinas, senão não fazia nada. Se não tinha as vacinas em dia, hoje em dia, não. Ah, a mãe esqueceu, depois você traz, não traz mais. Não vai. Então, exatamente o que aconteceu. Muitas doenças que estavam erradicadas acabaram voltando em função de pais irresponsáveis que deixaram de levar. Né? Não foi o governo, as vacinas estão lá. Eu fiquei sabendo até que algumas vacinas estragaram, perderam sua validade, porque as pessoas não iam tomar as vacinas. Existia demanda, nós temos, né, graças a Deus, o Brasil, nesse ponto, pelo menos, tem um nível, né, de qualidade de poder dar vacina para todos os tipos. Alguns Porque não é países, todo mundo que tem SUS, né? todo mundo tem SUS, né? Entendeu? E Mas, foi muito mas engraçado. sabe uma coisa também que eu acho? Na nossa época de escola, a gente tomava vacina na escola. Então, eu acho assim, quando tem essas campanhas de vacinas, também não custava nada o governo disponibilizar em creche, porque às vezes tem algumas, mas não são todas, e não é justificativa. Sim. Mas tem algumas mães que às vezes trabalham e não querem perder o dia e tal, aí não leva até o posto. E elas estando em creche, não custava nada Facilitaria. fazer, né? Não custava nada fazer as ações nas creches, que é onde estão as crianças menores. São questões logísticas e É, estratégicas que precisam Sim. ser entendeu? melhor pensadas. E aí eu fico aqui uma sugestão: pegar algum pediatra bacana para conversar também com Vamos pegar. vocês sobre isso, porque, independente, repito, do Covid, a gente tem visto uma baixa taxa de vacinação das crianças, absurda a tal ponto de sim voltar as doenças que estavam erradicadas Sim. e começa a aumentar a Não, mortalidade. daqui a pouquinho cura da Covid, aí Não, o você já, sarampo tá né? Você já desesperador. está Sim. com outro Né? O pessoal outro fica preocupado com essa surto. questão. Eu vou falar uma outra doença. Coqueluche. Aí, putz, Lembra veio na disso? minha mente agora. Tem gente que Coqueluche. Lembra nem disso? sabe o que é Eu isso. vou, Nossa. eu vou dar nome aos bois novamente aqui. Eu gosto muito de luta, né? UFC, MMA. Não sei se Também. vocês lembram do Ronaldo Jacaré, Sim. né? Sim. É um baita lutador que agora não tá mais de repente lá nos primeiros, No Sim. mas auge. quando ele tava quase ali naquele title shot, né? Para Sim. ganhar a luta, para ir para o cinturão, ele perdeu uma luta. E ele falou, eu tenho essa matéria salva que eu vou colocar até nas minhas redes sociais logo logo, por conta desse pessoal do grupo de antivacina. Falei, então, eu tive uma coisa que atrapalhou muito meu camp, né? Camp é a Sim. preparação do lutador. Um lutador desse é alta performance, né? Então é treino atrás de treino e tal. Uma coisa que atrapalhar, uma doençazinha que ele tiver, Desanda tudo. desanda tudo, porque ele vai lutar Desanda. contra um monstro, um cara muito grande. E ele teve coqueluche. Olha que E absurdo. aí ele acabou perdendo, claro. Sempre você vai achar alguma E tem desculpa que sequela, né? seja. Mas ele demorou, ele ficou pelo menos umas 2, 3 semanas que ele perdeu por conta disso. Sem contar Até o saber o tempo para que que recuperar o é, camp. E porque aí não é tratou, ficou tudo corriqueiro. bem, lutou, perdeu. Mas assim, ele perdeu o momento do treino dele, na melhor fase da carreira dele, por conta de uma coisa dessa, de uma doença que não era adulto Que que já era para estava ter que tomar, erradicada era também, né? criança que tinha Era que tomar. criança. E agora, desde 2019,
a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a gente, como pneumologista, a gente não passa muitas vacinas. Porque eu não sou geriatra para ficar vendo as vacinas que o velhinho tem que Sim. tomar e nem pediatra para ficar passando Sim. as vacinas para as crianças. Né? Sim. Eu, particularmente, atendo a partir de 10 anos as crianças, já vem geralmente com calendário vacinal ok. Então, como pneumologista, a gente sempre passou as vacinas da gripe, isso é anual, e da pneumonia, porque a grande maioria dos nossos pacientes tem algum problema de saúde respiratória, seja asma, DPLC, fibrose, enfim. E aí, aumentou essa vacina agora da coqueluche desde 2019, que a gente também é orientado a passar para os nossos pacientes pneumopatas, esses pacientes que têm problemas de saúde respiratória, por conta de ter voltado coqueluche, por conta da turma da antivacina. Mas não está no calendário, não está no calendário. Não, tá das crianças desde sempre. Ah, tá. Tá naquela Sempre de esteve, TPA, não tudo. saiu. É que realmente as mães que não levam vacinam, mesmo. aí veio de novo. É a mesma história de sempre, né? Então Antivacina. é complicado, né? O grupo antivacina, a gente tem que tomar cuidado com esse grupo antivacina que já existia e o grupo político que ficou realmente torcendo contra e que ainda não acredita. Ah, não vou tomar essa, vou tomar outra. A gente vai tomar a que tiver. Vai tomar a que tiver. Tem muita gente falando, mas na Argentina a gente tinha começado antes, no Paraguai tinha começado antes, mas vai ver qual vacina está sendo feita. Sim. Na Anvisa, nossa, a Anvisa não liberou a vacina que eles estão tomando lá. Então, olha só, eu tenho muita crítica à Anvisa, tá? Porque como muita coisa nesse país é muito moroso. Muito demorado. Pela morosidade. Pelo amor de Deus. Medicação que eu fui ver lançar lá na Itália em 2017, chegou no Brasil esse ano. As coisas assim absurdas. Mas enfim, eles são muito técnicos, eles precisavam realmente ser mais rápidos. E eles já olharam aquela vacina que eles estão recebendo lá nos nossos países vizinhos, irmãos, e falaram, não, essa aqui eu não confio ainda. Então, pessoal, a Anvisa é chata pra caramba. Se a Anvisa liberou, é porque dá para tomar. Dá para tomar. Então, se a Anvisa liberou a Coronavac, liberou da Astra, dá para tomar. Por que não libera, de repente, a da Pfizer, né, que tem 90%? Isso é outra questão. É questão estratégica, logística. Tem todo um lance de armazenamento. Quais cidades desse país vocês acham que teria uma condição de armazenar uma vacina a menos 70 graus? Impossível. Não é assim. Então, talvez São Paulo capital, talvez Porto Alegre, talvez Curitiba, agora desculpa, com todo respeito às outras cidades, o Rio de Janeiro não teria a mínima condição, tá? Nenhuma outra capital de outro estado também não teria condição, pelo menos que na minha... posso estar sendo leviano, até peço desculpa, mas é difícil. Então, qual que é a melhor vacina? Eu gostei muito disso. É que está disponível. É isso a melhor vacina é que está aqui para vocês. Tá? Então, seja a Coronavac, a da Astra, Oxford, está quase, a Coronavac que já está na mão, né? Vamos ter que tomar cuidado, porque vai tendo o lance de sendo disponibilizada. Vai chegar um momento que vai dar uma brecada, não tenho a mínima dúvida disso, infelizmente, porque não vai ter para todo mundo. Sim. Mas o mais importante é o pessoal ter conscientização que chegou sua vez, você vai tomar. Você não vai tomar por beicinho, por mimimi. Vai tomar por amor próprio e principalmente amor tome ao pelos próximo. Filhos, tome pela família. Amor ao tome próximo. por você, né? É isso aí. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, apoiadores. Redmed Benefício, nosso cartão de benefícios. LDS Transporte. Edinho, sucesso, hein? Nós temos Odontojoy. Doutor Diogo, muito obrigado pelo seu apoio. Revista Economia S.A. Grupo Amixan. Olha, pessoal de qualidade para garantir aí o seu local de trabalho, seja ele a de acesso, faça o gerenciamento de acesso, recepcionista. Revista Viajar. Olha que beleza. Vamos viajar, hein, Denise? Ai, meu Deus. Nem fala, hein? PR2 Produções e Vedrano Sustentável. Né? Temos então, Douglas, Nutifit, Natufit, Naturais. Muito obrigado, Douglas, pelo seu apoio. E Tucano Imports. Tem a Tucano Imports aqui também, doutor? Eu tenho um presente aqui da Tucano Imports para o senhor. Tucano Imports é um patrocinador nosso. Né? Aí depois o senhor vai higienizar ele à vontade. Essa é uma lente polarizada do nosso grande parceiro Tucano Import. Tá? Muito obrigado. A gente sempre trata os nossos convidados com carinho. Aí, ó. Isso aí é tipo... Como é que é? MIB, Homens de Preto. Pois é. Antes tinha o CQC. CQC. Vamos voltar para Homens de Preto. Legal. Eu vou agora tocar num ponto, doutor, que o que acabou sendo nesses últimos... De um ano para cá, muitas das doenças também diminuíram. Algumas doenças. Né? Em função de quê? De que as pessoas se preservaram um pouco mais. Se higienizaram mais. Né? Então,
Não, lava uma mão, lava a outra, né? As pessoas passaram a se higienizar mais, né? Com medo de morrer. Só, só voltar a se higienizar com medo de morrer, né? Um Aí, absurdo, né? né? Mas é verdade. Contato físico extremo, né? Logicamente, infelizmente, nossos trabalhadores não tiveram opções e tiveram que realmente pegar nossas condições lotadas, que infelizmente o nosso modal hoje, ainda na capital de São Paulo, é uma coisa extrema, não só em São Paulo, mas eu também já tive em outros estados, como Minas também. Olha, Minas Gerais, Salvador, meu Deus do céu, para o cara entrar numa condução, Só por Deus. o que é isso? Como é que controla alguma coisa dessa, hein, doutor? É Isso é muito impossível, triste. né? Isso é triste demais, porque é onde você vê que tem mais risco, né? A pessoa vai trabalhar e vai nessas condições. Tanto, qual que é o ânimo que a pessoa vai ter para trabalhar? E segundo, e o risco que ela está O correndo no risco, ele está momento levando o desse? risco para o local de trabalho dele e depois, quando ele volta para casa, ele está levando o risco. É risco ir e Complicado, volta. direto. É Isso é muito muito. agravante. Até ia perguntar, agora brincando até, mas é sério. Ô, doutor, no seu ver, qual a lógica de fechar os restaurantes às 10? Covid não é noturno. Zero lógica. Eu não vou ser ensaboado aqui. Parabéns, é isso aí. Vamos lá. Eu acho o seguinte, pessoal. Eu fui no final do ano, eu fui no interior de Marília. E eu não vou, obviamente, falar o lugar que eu vi esse absurdo. Mas assim, um restaurante que toma os cuidados devidos, que tem um espaçamento entre as mesas, que orienta cada vez que a pessoa sai da mesa, ir ao banheiro, ir ao lugar, colocar a máscara e volta para sua mesa, tira a máscara. Você está sentado com mais 5, 10 pessoas que sejam na sua mesa, você optou por correr riscos, entre aspas, com essas 5, 10 pessoas. Que você já Ponto. corre no dia a dia, Sim. provavelmente. Não, seus familiares, algum É, amigo seu e tal. Você optou por correr risco com aquelas 10 pessoas que sejam, tá? Diferente de estar tudo amontoado, um monte de mesa, um monte de pessoas juntas, que aí tem outras pessoas que você está correndo risco que você não queria. Então, eu sou totalmente favorável a manter, sim, restaurante aberto, a manter, sim, alguns lugares que você consiga manter o básico, não vou falar o mínimo, o básico do distanciamento, que é muito importante, sim, a gente rodar nossa economia e manter nossa saúde mental, Sim. exatamente. tá? Agora, uma casa noturna, de repente, com Não, pessoas, é Nada a desnecessário, né? ver, todo mundo se um esbarrando. barzinho daqueles de ficar todo mundo Muvuca, junto, né? Também não não. dá. É. Mas no ônibus pode, né, doutor? Isso que eu fico mais pé da vida. É isso Né? que eu E, fico. e o lance da eleição, então? Então, O que foi que aquilo na só foi eleição aquele que o período lá, pessoal, podia. Eu não entendi todos os nada. partidos fazendo Que comício, fazendo absurdo. aglomeração, todos, sem exceção. Acabou a eleição, para tudo. Não, doutor, sabe o que eu ouvi dizer também? Não foi só onde eu votei, não, mas em vários lugares não tinha álcool em gel para Ah, tinha votação, vários lugares. entendeu? Então, tipo assim, pode falar. Preciso aproveitar sua deixa que você falou de bares. Minha amiga Lília Gonçalves, da Rede Birosca, parabéns que você conseguiu, graças a Deus, se manter firmemente com essa rede de hospitais, com seus funcionários, Carla Fiore, aquela gerentona, hein? Essa não é a gerentona, sargentona Carla Fiore, Davi, o assessor de imprensa, o qual cuida lá da rede. E hoje à noite, já já, temos aí diretamente do Bar Dom Nelson, transmitido Altemar Dutra Filho, no site e aplicativo da Infinity Play Rádio. Parabéns, Dile Gonçalves. Precisamos aí comer aquela comida gostosa de novo. E tem um Rainha da Japan noite. A Tower. rainha da noite. É, Você precisa Demorei. mandar um recado, ele precisa mandar um recado importante, doutor. manda. Gi. Oh. Ah, sim. Feliz aniversário, Socialite Ai, maravilhosa. amigo. Rapaz, a moça receber um parabéns de Bruce Buffer. Ela é muito. Oh, Oh, fala sério. amiga. Parabéns, Gisele Trufilho. Gi, Feliz parabéns, meu amor. Que aniversário. Deus te Parabéns. abençoe muito, Barbie. Você é maravilhosa. Você tá aqui, ó. Estamos assim, doutor. Ah, é Como assim. eu falei, eu fiz 4 anos de Santa Casa, né? Ah, do lado. 2 anos de clínica médica de pneumo, então era do lado mesmo. Do Eu sou lado. caipira, eu moro perto onde eu trabalho. Tá Eu certo. morava ali na Jaguaribe mesmo, tá? Nossa. E, nossa, fui em todas as casas dela, várias vezes, entendeu? Realmente é Canuto muito do legal Val. ver que sobreviveram, né? E que continuem firmes aí. Mas ela
Sofreu bastante, né? Eu acompanhei, né? Não é fácil, né? Você manter as casas, manter os seus funcionários em meio a tudo que aconteceu. Né? Eu dificilmente, ó, eu já vi, nunca tinha visto a Lília tão abatida enquanto eu vi, né? E a gente acompanha ela aqui também nas redes sociais. E ela, é uma pessoa transparente, transpareceu as noites que ela ficou sem dormir, porque de madrugada, quando acordava, eu olho no celular, algum motivo, ela estava lá, com insônia E fazendo conta atrás e de conta. fazendo conta atrás de conta para poder honrar seus compromissos. O nosso governo virou as costas para os empresários, virou as costas para os artistas e deixaram-os à míngua. Nós tivemos grupos musicais que tiveram que pedir favor de cesta básica porque não podia fazer show. É Isso é um um absurdo. absurdo. Isso é um absurdo. Entendeu? Tudo bem que os 600 reais ajudou muitos trabalhadores, mas muitas classes foram esquecidas. Os empresários, então, dos seus médios empreendimentos, como nós aqui, rapaz, Abafa. ó, apertou, apertou. Aí quando você pensava que não ia apertar mais, apertava Apertou mais um mais ainda. pouquinho. Quando você achou que estava ruim, ficou pior. Né? Mas sobrevivemos, graças a Deus, a vacina chegou. Para você que está chegando agora, doutor Rodrigo Santiago, nós estamos aqui falando sobre vacinas, estamos falando sobre Covid-19, estamos falando sobre toda essa evolução do que aconteceu nos últimos 12 meses. Doutor, a gente crê agora, né, que deve pelo menos, depois se vacinar, né, vai levar um tempo para vacinar uns milhões de brasileiros aí, né, e ainda muita gente com quadros graves, né. Essa pessoa que está com um quadro grave dentro de um hospital, a vacina para ela não vai adiantar, né. Não. Então, a Tem que se vacina, recuperar. ele tem que se recuperar, né. Então, uma calamidade, como está vindo em Manaus e algumas outras cidades que não estão divulgando, que o prefeito não deixa, Deve né? ter um E monte. controla a TV, controla a rádio. Não, não divulga. Não. Lugar pequeno ainda Calma aí, não consegue divulga. fazer isso, né? Então, Agora, estão controlando. Espero que as pessoas consigam se recuperar, né? Siga a orientação do seu médico sempre, né, doutor? Não tem coisa melhor. Às vezes, o médico parece que é chato. Ele é chato, mas é chato por bem, né? ele é chato, mas ele, Ele é ele sabe que chato, a mas chatice dele resolve. tá te ajudando. Ele não vai ser chato só por ser chato, né? Ele sabe que Lembra? vai ter resultado a Pensar chatice. igual o pai e a mãe que quando tem que dar uma palmada no filho, quando tem que deixar Bate de com dor no castigo, coração, né? né? Pois é, ninguém gosta disso. Agora, às vezes, você tem que ficar bravo com seus filhos, você tem que dar um castigo para seus filhos, você tem que ser ríspido para explicar. Isso não pode, isso pode. E aí, você tem que ensinar o certo, né? Legal. Então, tem que procurar realmente profissionais que estejam pautados pela ciência, isso é uma coisa muito importante, né? E para que realmente as pessoas fiquem bem. Uma coisa que eu falo sempre, a gente falou muito aqui também, de cuidar da saúde, da necessidade de atenção básica à saúde, levar as crianças, os avós, os vovós, os vovozinhos também, não só para o pronto-socorro quando está tudo ruim, esculhambado, levar Sim. para acompanhamento Prevenção. com o seu pediatra, com o seu geriatra, com o seu cardio, prevenção. É melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. A gente vê que a grande maioria, infelizmente, um ou outro realmente acaba fugindo da curva, mas a grande maioria das pessoas que vão mal no Covid estavam com a saúde ruim, tá? Então, se você faz direitinho a sua prevenção, a sua medicina preventiva, o seu controle das doenças crônicas, você vai muito bem. Eu até tenho uma coisa que eu costumo falar. Eu costumo falar assim: eu não vou vender esses 5 passos, isso aqui é de graça, é fácil, né? Como evitar a transmissão? Todo mundo está careca de saber. Uso de máscaras, lavagem das mãos com álcool gel e distanciamento, evitar aglomeração, tá bom? Abraçar, beijar, essas coisas, né? Pelo amor de Deus, não é para usar a ivermectina para não pegar, isso não existe. Agora, pegou. Como você sabe que você tem mais chance de evoluir melhor, evoluir bem, não evoluir mal, né? Então, você já começa a cuidar da saúde antes de pegar. Então, 5 passos, pessoal. Primeiro, cuidar das doenças crônicas, as chamadas doenças pré-existentes. Você que tem hipertensão, tem diabetes, tem enfisema, tem asma, cuide direitinho das suas doenças, porque elas bem controladas não vão descompensar e te dar um quadro mais grave. 2, boa alimentação. Uma boa alimentação acaba te dando os nutrientes e vitaminas necessários que você vai precisar. Vai evitar a obesidade, que é um grande grupo de risco no Covid, obesidade. Então, uma boa alimentação. 3, beber bastante água. É muito importante a gente se hidratar para manter o bom equilíbrio do organismo, proteção renal e tudo mais. 4, dormir bem.
É muito importante que as pessoas saibam a importância Carregar as de dormir, baterias. recarregar as baterias, as energias. E a gente também tem uma epidemia aí de obesidade no país. E eu vou falar aqui, gente, minha Por favor. culpa. Eu tenho a apneia do sono e eu trato a minha apneia do sono. Por que eu falo com obesidade? Porque está muito relacionado. A pessoa às vezes tem o pescoço mais grosso e acaba roncando muito. O ronco não é só piadinha de ser engraçado, não. O ronco, quando está associado à apneia do sono, isso é muito comum, a pessoa tem mais chance de ter taquiarritmia, de ter infarto, ter derrame, uma pressão descontrolada, tá? E, obviamente, cair imunidade, bater o Sim. carro. Eu já bati o carro por sono, tá? Nossa. Então, 4, dormir bem. Procure um médico do sono se você não tem um sono adequado, tá? O pneumologista cuida disso, um otorrino, neurologista, enfim. E 5, ser feliz. Saúde mental é fundamental para o nosso dia a dia. Uma pessoa sabidamente estressada, ansiosa, depressiva, ela evolui pior com quadro de infecção. Tá? Então, esses 5 passos são para você se livrar de um quadro grave, não só de Covid, como de gripe, de pneumonia. E como que é isso? Tratando direitinho da sua saúde, cuidando do seu bem maior que a saúde. Sim. Obrigado pela presença também da doutora Jéssica Martani. Obrigado pela sua audiência maravilhosa. Foi quem indicou. Ó, Jéssica Doutor, maravilhosa. Falando em saúde mental, né? Falando em saúde mental, nós falamos, Jéssica está do outro nós lado. trouxemos para a Empresa de Negócio alguns temas, né? E para o programa Elas, temas desde da parte cuidar da psicologia, né? Cuidar, né? E no quadro grave, quando se passa a ser um caso psiquiátrico, Tem que a pessoa perguntas, hein? tem mais cuidados. Então, só que é um papo perfumo, como é que é o nome dessa moça aqui? Está sempre presente? Então, ela é Papo paciente da perfumador Jéssica. bipolar. Nos segue sempre. Doutor, sabemos da importância da vacinação em cunho preventivo e em cuidar do outro. Mas sabemos que muitos, infelizmente, estão na fila dos anos. Na fila anos. Não, Não, asmas, o que eu entendi. é asma? É. Na fila dos asmas? Não. Irão receber a dose. Como isso irá funcionar? Na verdade, né, doutor? A gente não dá para a gente responder essa questão, porque não depende, né? Isso depende da de programação mim, do né? SUS, né? O Exato. SUS tem Mas um, tem uma coisa que tem sido falado também, tem sido noticiado, que o pessoal da iniciativa privada estava tentando comprar também vacinas para as clínicas particulares. Eu vejo isso com ótimos olhos. Eu vou falar por quê. As clínicas particulares de vacinas que querem comprar essas vacinas para poder vacinar as pessoas que estariam lá no final da fila, são outras vacinas, são outros lotes, não é as vacinas que já estão separadas para esse pessoal mais idoso, mais velho, com problemas de saúde. Tá? Então, se de repente você tem um poder aquisitivo financeiro bom, que possa pagar por essa vacina, e você tem 35 anos de idade, seu lugar da fila está, sei lá em novembro, entendeu? E tem um funcionário seu também de 35 anos de idade que não teria essa capacidade financeira de comprar, de adquirir a vacina. Você tomando essa vacina já assim, né? Nem liberou, tem que ser liberado e tudo mais. Mas vamos só, daqui 2 meses, ao invés de daqui 10 meses, você está protegendo o outro que seria o seu concorrente, entre aspas, na fila. Você está protegendo o pai do seu concorrente, a mãe do seu concorrente no sentido de que, se de repente não faltar vacina, vai que falta a seringa. Então já não tem esse risco, porque você não vai concorrer com ele essa vacina. Sim. E você já se protegendo, você já consegue fazer essa prevenção coletiva, tanto para os seus parentes quanto para os outros. Então eu vejo com muito bons olhos, sim, a entrada, de repente, das vacinas particulares, desde que, obviamente, liberadas pela Anvisa e Sim. de que, óbvio, não falte a vacina que já está sendo feita para os grupos de risco, como para os idosos. Como muitos consulados e embaixadas já receberam, Então, né? Porque solo estrangeiro, né? Como da Rússia, aqui em São Paulo, alguns consulados. Abraço ao nosso amigo cônsul da Rússia, né? Eu acho que mudou lá, eu tinha meu amigo lá. E até depois outra, igual eu bati na mesma tecla. Quando você está sendo vacinado, não é um a menos para ter a Covid, são 100, porque é uma cadeia, né? você vai É um conseguindo que não vai, proteger né? as outras Meu pessoas. Deus, é matemática pura. Sim. Tem uma pergunta, doutora Jéssica. Qual a diferença das vacinas? Eu sei que é uma pergunta complexa, né? Nós vamos falar de alguns, são vários, né? São vários. Mas vamos falar da Mas Coronavac, né? aqui, Da né? Coronavac e da E a Oxford, que tá. né? O vírus morto inativado. Sim. Então, assim, tem as vacinas de RNA, que são as da Pfizer, que tem os 90%, que tem sido falado muito, a Moderna lá.
eu acho que não vem muito ao caso ficar falando dessas que não vão estar Sim. aqui. Mas mesmo esses 90%, se você olhar direitinho alguns dados de estudo, talvez não chegue isso tudo. Talvez Foi seja menos. diminuindo, começou com 90%, depois falou que era O 70%, ouvido assim tá ótimo. Igual a gente. 50% tá Tá ótimo. ótimo. Vamos falar, gripe é de 40% a 60%, Tá pessoal. Sim. E ótimo. ninguém fica questionando isso. É. Por que vai Verdade. virar esse questionamento todo, essa popularização? Eu vou emendar, doutor. AN1, 100% só Deus. só Jesus. Exatamente, amém. Glória. Amém. Ore por nós. É. Glória a Deus. Então, assim, 40% a 60% é da gripe. A da pneumonia, a do SUS, é por volta de 60%. A particular, que é bem mais cara, por sinal, é por volta de 50% a 70%. Ou seja, tem pessoas que vão ter 50% de proteção. E que tá ótimo, né? E posso Sim. te falar? E vai ter muita gente que vai querer pagar particular porque acha que que é muito melhor, mesmo tendo 50%. Não, talvez você pense. Ali. Se você for pensar no lance de fila, no lance de estratégia, de logística e tal, talvez valha a pena se você conseguir pagar o particular, tudo Né? bem, né? A muito pessoa importante você- não sabe que vai mudar só o envasamento. Exato. E o tempo de fila. Em tempo de fila. É. Então, Né? se você paga por ter menos fila, você está pagando Comodidade, por isso. comodidade. É. Joia. Né? Então, a gente tem a da Coronavac, que é por volta de 50%, sendo que você tem 50% menos chance de ter a doença. Os que tem leve, como eu falei, né? E por volta de 80% sem ter que precisar nem de médico. E se precisa, os dados que a gente Sim. tem não chegam a ser hospitalizados, chega a ter mortalidade. Não posso falar que 100% de chance de não morrer, porque eram números pequenos ainda, Sim. né? Então, seria muito leviano até da minha parte falar isso. A da Oxford é por volta de 60% também, mais ou menos a mesma coisa. É o que a gente já conhece, muito parecido com a da gripe, né? O vírus morto inativado. Vou puxar um pouquinho lá com a ação da Rússia, né? Uhum. A Sputnik, né? Sputnik 1 diz que tem 98%, né? Mas são duas doses também, né? A serem aplicadas, né? Mas complexo, isso é né? complexo, né? Porque Isso é uma análise você tem o seu amigo lá no deles, né? consulado, eu não quero te colocar em maus lençóis. Não, é apenas uma análise feita por eles também, né? Igual Esse 100% daqui percentual, de não morrer. Mas exatamente. a gente chama de N, né? É um número pequeno, porque realmente é algo novo, né? Sim. Então, a gente tem que tentar ter essa segurança. E a gente ainda não tem a segurança do Sputnik, porque a própria Anvisa não autorizou. Sim. Tomara que autorize daqui a pouco, com mais Sim. dados, fez pra gente ter mais opções. Sim. Ninguém quer a vacina do governador, a Né? vacina do presidente. Não, ninguém quer ou a escolher, vacina- só quer ter a Escolher. vacina. Quer a vacina. É. né? É Quem isso aí. quer tomar também, porque tem uns que não querem, né? Tem que tomar mesmo se não Doutor, quiser. deixa eu fazer uma pergunta aqui, Pergunte. amor. Doutor, tá sabendo de alguma vacina de camelô? Lá Não, no que Rio chegou a começaram pergunta antes da aqui. Anvisa liberar, né? Começaram antes. Essa aqui é. Ah, então, o nome da. Eu Deixa eu vi. falar. É É Jô Nunes. É Jô Jô Nunes, Nunes. A obrigado Jô aí que pela fez a sua pergunta. audiência. Doutor, eu vi esse lance na rede social que ela fala assim, ele fica escondidinho assim no calçadão, vacina, só comigo. Gente, não Para com tomem, isso. sabe por Não quê? existe Porque se isso, gente. fosse algo legalizado, ele não Não estava existe escondido isso. Não vendendo. existe Então, isso. assim, vocês lembram numa época que o pessoal pegava água, invasava água lá na biqueira, sei lá, em qualquer biqueira de coisa, né? É, a Lá na bica. bica, punha aquela água nada a ver e vendia. Então, se fosse um produto bom, legalizado, ele não estava se escondendo. Então, Jô, não toma, por favor. Eu Cuidado quero com os você há muito malandros, tempo. pessoal. Tem, Quero Cuidado com você os vai. aqui me malandros. Doutor, assistindo é nessa sempre. hora da dificuldade que os malandros se Aproveita. aproveitam. Né? O que Infelizmente. vai aparecer de vacina aí que não é vacina, E aí a gente precisa da população jogar a favor, não jogar joga a favor. contra. Tanto Exatamente. jogar a favor de denunciar quem faz fake news, Exatamente. denunciar quem desinforma, quanto esses bandidos. Informar a polícia. Informar a Passou o polícia, cartão, ó, tem um cara tem um vendendo cara lá. vendendo ali. É isso aí. E a polícia vai fazer o seu trabalho. Exatamente. Entendeu? E pronto. Eu acho que é muito importante isso. Cada um cuidando do outro. Aquele negócio, não vou soltar a mão de ninguém. Poxa, mas vamos fazer isso de verdade? Sim. Vamos ajudar de verdade? Seja que você não concorde com o lado político dele ou não, entendeu? É todo mundo junto mesmo, É então isso aí. vamos todo mundo se cuidar, né? Através de tomar as vacinas e quebrar esse monte de fake news. Eu até quero quebrar uns mitos, né? A gente falei de bombinha, que Bora, Sim. bora. não mata, não vicia, não é nada disso. Você tem que saber a bombinha certa, né? Sim. Você vai atrás do seu pneumologista. A gente falou agora da doutora Jéssica, né? Por exemplo, o psicólogo é um profissional extremamente gabaritado e necessário, tá?
para os pacientes que têm esses problemas emocionais, psicológicos, e o psiquiatra é o médico que cuida dessa questão também. Então, não necessariamente que um paciente mais grave precisa do psiquiatra e o mais leve precisa do psicólogo. Não, não é bem isso. O médico que faz o diagnóstico que avalia o tratamento. Então, o médico psiquiatra, ele vai fazer o diagnóstico desse paciente e vai avaliar o tratamento, que inclusive, muitas, gigantescas vezes, na maioria das vezes, é com psicólogo, né? Um tratamento com Sim, a doutora psicoterapêutico. Jéssica nos Então, falou isso. trabalha muito junto, né? Então, psiquiatra não é médico de doido, e eu não sou psiquiatra. É verdade. Falamos sobre verdade. isso, que tem Nós pessoas falamos. que intitulam, eu não vou no psiquiatra, senão vou achar que eu sou doido. Tem Gente, pessoas que falam doido isso. é que não se cuida. Em pleno 2021, tem pessoas que pensam que o psiquiatra Doutor. é médico de Tem doido. gente que acha que vacina má. É. Entendeu? Então, isso. Quem é Denise? É sua esposa. Ah, Denise Xará, obrigada viu, por emprestar um pouquinho do seu esposo. E obrigado aí pela sua audiência Minha também. Xará. Um beijo, meu amor. É isso aí. Isso Doutor, estamos chegando ao fim aí. Ah. O papo é tão, né, foi tão rápido, né, que É muito não teve nem intervalo. A gente foi direto já, né? Normalmente a gente faz A intervalo. interação foi grande, né? Essa é a cara da Infinity Play Rádio, é uma rádio nova, atual. Um abraço aos nossos amigos de Madrid, Viviane Alves, nossa correspondência lá, nossa correspondente em Madrid. Obrigado também ao pessoal de Orlando que acompanha hoje o programa Café com Deus, com a missionária Kátia Carvalho. Obrigado vocês também pela audiência. Minha amiga Lene, também que está no sul dos Estados Unidos. Né? O motivo desses relógios aqui que vão ser colocados é justamente pelo nosso correspondente, né? Não sei os nomes aí dos países, mas é Brasil, Estados Colocamos Unidos, sábado, estamos se eu ainda não me mexendo. engano, aqui o Reino Unido e depois vai ser a Nova Zelândia. Né? Tem o relógio do Tatuapé também? Tatuapé é outro Tatuapé. fuso, né? Doutor, quando eu vi lá, nós morávamos no Tatuapé, né? Moramos. Eu só tenho a agradecer lá o carinho que todos tiveram por nós, pela associação comercial da região que nos tratou tão bem sempre, né, daquelas regiões, né? Ao todo o comércio do Tatuapé, parabéns aí, Jardim Anália Franco, maravilhoso. MR Studio, MR Tem Studio, pergunta. por favor. Agradecimentos finais, Edenise. Ó, Marilene Santiago, acho que é Essa é minha parente mãe. também, hein, dona Essa é a Marilene? mamãe. Obrigada, viu, pela sua audiência e por estar assistindo aqui o Filhão Maravilhoso. Obrigado. Beijo, mãe. Mais alguém, Denise? Espera que eu tô vendo. E já peço, se você, a dona Marilene, a Denise, nos acompanhe sempre. A gente está com 10 programas ao vivo, um melhor do que o outro. Muito gostoso. São 10 programas ao vivo, são 3 programas gravados através dos nossos parceiros em outras produtoras espalhadas pelo Brasil. Temos aqui Roberto Meirinho. O Roberto Meirinho é o chante do sertanejo, o Rancho do Cavalo Doido. Temos Review Gospel, são programas gravados e mais 10 ao vivo. Amanhã temos Priscila Minuti, Humor Sem Tamanho. A eterna Dona Nica da Praça é Nossa vai estar aqui de volta com Kleber Lopes fazendo aquela bagunça aqui no Delícia. estúdio, né? Mas é uma bagunça gostosa, tá? Você ficou bravo outro dia que eu falei que o programa é bagunça, mas não é não. Eu também sou o diretor aqui do seu programa, eu não foi por mal, não. E Né? eu fico quietinha, doutor. Muito. Nossa, você tem que ver. Só vem fazer Fico bagunça. super quietinha. Doutor, considerações finais aí, fica à vontade. Bom, mais uma vez agradecer o convite. Poxa, foi uma delícia, gente. Muito legal mesmo. Para quem viu, eu saí lá do Tatuapé para chegar aqui. Foi Obrigado. uma correria, mas foi muito gratificante ter esse convite, ter esse reconhecimento. E mais gratificante ainda é chegar ao ouvido de vocês todos que estão aqui nos acompanhando para poder dar esta mensagem, dentre várias que eu falei aqui. A vacina veio para tirar a gente desta pandemia. Meu Deus. A vacina veio para ser o começo do fim Amém. desta pandemia. Glória a Deus. Vamos acreditar na ciência, vamos acreditar na vacina, tá? Vamos amar o próximo. É isso aí. Assim a gente vai tomar vacina, você ajuda todo mundo, você se imuniza e faz essa imunização coletiva, tá bom? Eu também Então, acho. agora a gente tem que começar a ver o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. Sim, sim. Mesmo porque já quase passou um ano, né, doutor? Pelo amor de Deus, o copo né? já encheu bastante. Vamos deixar agora, ele transbordou. Vamos deixar esvaziar agora e sair nas coisas ruins, que a vacina veio para limpar.
né? Vamos pensar assim, né? Denise, suas considerações Não, finais. eu vou agradecer ao doutor. Eu estava conversando com o doutor pela minha outra conta, te chamando para vir para cá. Aí depois ele também estava te chamando, eu falei, mesmo doutor. Então, quer dizer, muita gratidão por ter aceito assim, logo de pronto, em cima da hora. O doutor hoje aqui fez toda a diferença, porque quem está do outro lado quer ouvir quem entende, né? Nós estamos aqui como meros, né, amor? Sempre leigos, porém Coadjuvantes, atentos. leigos. Então, assim, ter alguém que realmente entende, para nós, eu só tenho a agradecer, porque quem está do outro lado está sendo bem esclarecido, estão gostando, o pessoal está A falando que o interação. assunto está bem bacana. E a gente tem mesmo esse feedback que é muito legal, é muito importante. Então, assim, obrigado vocês que estão do outro lado, que estiveram e que já saíram. Eu só tenho a agradecer, tá? Obrigado por participar conosco aqui do programa Empresas e Negócios na Infinity Play Rádio. Obrigado, doutor, mais uma vez pela presença. E ontem, quando, no mesmo momento, o que eu ouvi, a aprovação da vacina, a liberação, a primeira ação que eu tive foi suspender. Nós tínhamos um outro convidado para vir. Sim. E eu falei, nós temos que achar, a gente conhece tanto médico daqui, médico dali, eu vou me esforçar um pouquinho, tudo bem que eu forcei a minha amiga Jéssica, a doutora Jéssica, falei, me ajuda dali, agradeço também a pessoa da Santa Casa de Saúde também, né, que também nos prestou também Sim. um certo apoio. Infelizmente, os médicos lá, eles são extremamente envolvidos com toda a situação. Você trabalhou lá, você sabe como é que é. Precisava de um pouquinho mais de tempo para que Então, eles conseguissem. infelizmente, não tinham médicos disponíveis na especialidade ou quando nos fala do Covid. Essa entrevista com o convidado especial, o doutor Rodrigo Santiago, vai estar ainda, posteriormente, uns links do Facebook e do Instagram na íntegra, para que vocês possam replicar, tá, para os seus amigos, né, para os seus seguidores, né, de um cunho extremamente importante. Né? Quanto mais pessoas alcançarem, melhor para todos nós, para ter consciência, para fazer a vacinação com conscientização. Só uma coisinha aqui que a Jo falou, doutor, para o doutor, que foi a melhor coisa que ela ouviu aqui no programa, foi essa frase: começo do fim. Foi a frase do dia para ela. E realmente o isso aí. começo do fim. Glória a Deus. Com a frase começo do fim, chegamos ao fim desse programa Empresa e Negócios. Muito obrigado, doutor. Fiquem ligados. E nós vamos deixar depois os contatos do doutor nas nossas redes sociais. Valeu, doutor. Obrigado aí. Valeu, pessoal. gente. Boa noite. Valeu. Valeu. Eu marquei aqui pra gente. Conhece, doutor?